Olá, meu nome é Jorge Ben, eu sou engenheiro formado pela PUC do Rio de Janeiro e a partir de 1987 eu venho trabalhando nessa área de ensaios dinâmicos em estacas. Em 2005 eu me mudei para cá, para os Estados Unidos, onde passei a trabalhar na Pyrodynamics, a empresa fabricante do PDA, PIT e outros equipamentos. Em 2013 eu saí da PDI e passei a atuar como consultor independente para a PDI e outros clientes. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite do Tiago Souza, da Geotecnia Brasil, uma iniciativa importante e que merece todo o apoio. Ele me pediu que eu falasse sobre análise térmica de integridade, então vamos a isso. Inicialmente, eu queria dar uma rápida pincelada sobre os diversos métodos de ensaio de integridade. Bem, é óbvio porque testamos, tá? Não podemos permitir falhas nas nossas fundações. E para isso, então, foram desenvolvidos alguns métodos de ensaio de integridade. Inicialmente, vou mencionar os ensaios baseados em ondas geradas por impacto, seria o PDA, que é um ensaio de alta deformação, exige uma massa pesada, vamos dizer, um martelo de cravação, e o pitch, que gera essa onda a partir de um impacto de um martelo de mão. O pitch é, sem dúvida, o ensaio mais popular, para o ensaio de integridade mais usado. Muito bem, o princípio básico é o seguinte: aplicamos os golpes com martelinho de mão, colocamos um acelerômetro no topo da estaca, o sinal desse acelerômetro vai a uma unidade eletrônica que integra esse sinal para obter a velocidade, o sinal de velocidade no topo da estaca. Então, ao aplicar-se o golpe, existe uma onda de compressão que viaja pela estaca, reflete na ponta, por exemplo, como tração. Isso, ao chegar no topo da estaca, que ele gera um pulso positivo. O tempo que leva a onda para ir até a ponta e voltar é função do comprimento da estaca e da velocidade de onda, que é mais ou menos conhecida, da ordem de 4.000 metros por segundo. Então, é possível determinar qual o tempo esperado de chegada da reflexão de ponta. Se essa reflexão estiver nesse tempo, muito bem. Se estiver antes, pode significar que a estaca esteja mais curta ou tenha um dano. Isso de uma forma muito resumida. Outro processo seria o cross-hole, tá? Muito popular aqui nos Estados Unidos, que utiliza duas sondas, uma transmissora e uma receptora de ultrassom. Essas sondas são inseridas em tubos que são deixados presos à parte interna da armadura antes da concretagem. Após a concretagem, esses tubos são preenchidos com água e as sondas são inseridas e levadas até o fundo da estaca, e depois são puxadas, as sondas são puxadas por esses cabos, e ao puxar, gira esse sistema que chamamos de codificador, gera pulsos que permite determinar precisamente a posição das sondas a cada instante. E enquanto se está puxando o cabo, está se medindo duas coisas: o tempo que leva a onda para ir desde o transmissor ao receptor e a energia do sinal no receptor. Então, se houver alguma obstrução entre o receptor e o transmissor, duas coisas vão ocorrer. A velocidade de onda vai diminuir, com isso o tempo que leva a onda vai aumentar, o tempo que leva a onda do transmissor ao receptor, e a energia no receptor vai diminuir. Então, é possível determinar os locais onde há falhas. O problema é que nós, dessa maneira, só detectamos falhas que estejam entre as duas sondas, ou seja, entre os dois tubos. Então, para poder cobrir uma área maior, nós colocamos diversos tubos, como nesse exemplo aqui, 4 tubos, e fazemos as varreduras de todas as combinações possíveis dos tubos. Mas, mesmo assim, nós só conseguimos cobrir a parte interior da armadura da estaca.
Qualquer defeito que seja na parte externa da armadura da estaca, o crosshaul não consegue detectar. Bem, além disso, temos então o método de perfilagem térmica, que é o assunto dessa apresentação, e só de passagem menciono o Gamma-Gamma Logging, que é um sistema usado em algumas partes aqui dos Estados Unidos, mas não é muito apreciado por depender de material radioativo. Bem, eu fiz essa tabela listando todos os métodos de ensaio de integridade com as suas vantagens e desvantagens. Então, não existe o método perfeito. Todos os métodos têm vantagens e desvantagens. Mas eu diria que os métodos podem ser divididos em duas categorias básicas. O pitch, o método de baixa deformação, ele está numa categoria à parte. Ele é um método de muito baixo custo e muito rápido, mas ele tem muitas limitações e desvantagens. Mas devido ao baixo custo e ser muito rápido, ele pode ser feito em um número muito grande de estacas, talvez todas as estacas da obra, ou quase todas. O crosshaul e o térmico, eles são uma outra categoria, eles têm bem menos limitações do que o pitch, mas não são de custo mais alto e demoram mais, a execução do ensaio demora mais. Então, não é possível fazer em todas as estacas, é geralmente feito em um percentual dessa, uma amostragem. Né? Muito bem. Então, a análise térmica de integridade avalia o concreto através do calor de hidratação durante a cura do concreto, medindo temperatura versus profundidade versus quadrante, usando ou uma sonda infravermelho, que permite usar os mesmos tubos do CSL, tá? E esses tubos, a regra é mais ou menos a mesma do CSL, sugere-se um mínimo de 4 tubos, e para estacas maiores de 1,20 m de diâmetro, um tubo adicional a cada 50 centímetros a mais de diâmetro. Então, por exemplo, uma estaca de 1,5 m necessitaria 5 tubos e assim por diante. Ou então pode-se usar cabos com termopares fixados à armadura na mesma quantidade que os tubos, tá? Só que em lugar dos tubos pode-se usar esses cabos fixados à armadura. Um detalhe com relação ao CSL, ele pode usar tubos tanto de aço como de PVC, mas é bem recomendável usar aço. Aço costuma dar melhores resultados. No caso de se usar os tubos para a sonda infravermelho, tanto faz usar aço ou PVC. Então, a eficiência é a mesma. Bom, o princípio de funcionamento é simples. A temperatura em uma determinada seção durante a cura é função da massa de concreto. Então, se houver uma diminuição local de temperatura, significa que houve uma redução de seção. Se houver um aumento local de temperatura, isso estou falando em relação à média de temperatura ao longo do fuste, que supõe-se seja função do diâmetro nominal da estaca. Então, isso, um aumento significa aumento de seção. Muito bem. No início das investigações, tentou-se determinar o tempo ideal para se fazer o ensaio. Então, eles fizeram curvas como essa aqui, por exemplo, que dá a temperatura de cura do concreto para vários diâmetros de estaca, com o mesmo traço, tudo concreto de 28 megapascal. Então, é possível ver que a temperatura chega a um pico, mais ou menos, em tempos que dependem do diâmetro da estaca, tá? E o ensaio, idealmente, deve ser feito perto do pico de temperatura, do instante de pico de temperatura. Obviamente, não queremos fazer um ensaio logo após a concretagem, porque a temperatura vai ser praticamente a temperatura ambiente, e nem passado muito tempo, porque aí as temperaturas já se estabilizaram na temperatura ambiente. Então, há um instante, uma janela de tempo ideal para se fazer o ensaio. Um detalhe é que o teor de cimento também afeta a temperatura do núcleo, apesar de pouco alterar até atingir o pico.
Então, o que acontece é que o ensaio também é sensível a variações no teor de cimento, consequentemente na resistência do concreto. Tá? Então, se houver uma região com um concreto de mais baixa resistência ou até contaminado, o ensaio seria capaz de detectar isso. Muito bem. Para entender, então, melhor, vamos ver a assinatura de calor do fuste. Vamos analisar, então, uma seção da estaca. Na realidade, essa seção vai além da estaca. O limite da estaca é esse cilindro marrom aqui. E esse cilindro cinza aqui dentro seria a armadura. Então, como é possível ver, a temperatura ela vai aumentando à medida que nos aproximamos do centro da estaca. E outro detalhe importante é que essa região daqui é praticamente linear, ou seja, a temperatura varia quase que linearmente com a distância do centro. E nós vamos usar esse fato para poder fazer algumas avaliações numéricas, por exemplo, de espessura do recobrimento, coisas assim. Bom, então, como interpretar os dados? Vamos supor aqui, nós temos então dois, ou pode ser o cabo térmico ou tubo, não importa, e esses são os sinais que nós obtivemos de temperatura ao longo do fuste. Vamos ignorar no momento essa diminuição de temperatura perto da cabeça e perto da ponta. Eu vou falar sobre isso mais tarde. Então, nesse trecho, a temperatura é absolutamente constante, o que quer dizer que a estaca é uniforme. Mas notamos uma coisa, que a temperatura no tubo ou A2 é menor do que no tubo A1. Isso quer dizer que o tubo A2 está mais próximo do solo e o tubo A1 mais próximo do centro da estaca. Então, o que nós temos é algo assim, ou seja, o tubo verde A1 está mais próximo do centro e o vermelho, que é o A2, está mais próximo do solo. Ou seja, a armadura está descentrada. Ela está tendendo, no caso aqui, à esquerda. Se nós soubermos exatamente onde estão os tubos, sabemos exatamente para onde tende a armadura. Vamos ver esse caso aqui, por exemplo. Há uma redução muito grande de temperatura aqui no C2. Bom, mas aqui, se fosse caso da armadura estar deslocada, o C1, que é o oposto, estaria mais quente, porque estaria mais próximo do centro. No entanto, ele não está. A temperatura do C1 é praticamente igual à média. Essa linha preta é a média. Então, chegamos à conclusão que o C2 tem um defeito local perto desse tubo. Né? Então, baseado nesse tipo de raciocínio, é possível se saber bem como é que está o estado do fuste da estaca. Aqui eu dou um exemplo de um ensaio que foi feito na fase ainda de pesquisa do método, em que se fez estacas com dedanos colocados de propósito, por exemplo, sacos de areia aqui na seção A e na seção B. Então, você nota aqui o tubo 3, está vendo aqui o tubo 3, ele tem uma redução de temperatura nessa região, que é justamente devido ao saco de areia aqui na seção A. E há uma redução aqui no tubo 1, justamente aqui, onde eles colocaram um saco de areia na seção B. Então, com isso, foi se desenvolvendo o método de que hoje já está bem mais aprimorado. Bom, procedimento do ensaio usando sondas. As sondas o tubo do cross-hole, ele é preenchido com água. Para o térmico, nós não podemos ter o tubo cheio com água, ele tem que estar sem água, tem que estar seco. Então, a primeira coisa, tem que remover a água dos tubos, inserir a sonda infravermelho no tubo, descer a sonda para coletar os dados, tá? Ou seja, a sonda é descida da cabeça até a ponta,
bem lentamente para ir medindo a temperatura, e isso tem que ser repetido para todos os tubos. Então, aqui uma foto do sistema, esse é o codificador, para medir a posição do sensor, esse é o equipamento de aquisição de dados, e essa é a sonda infravermelha. Bom, cabos térmicos. Os cabos térmicos são colados à armadura, como eu expliquei, e ele possui sensores como esse a cada mais ou menos 30 centímetros. A cada 30 centímetros tem um sensor térmico. E o sinal de todos esses sensores são enviados a uma unidade eletrônica que chamamos de TEP, que transmite esses dados via rádio a um computador, que, por seu lado, transmite esses sinais para fora da obra via telefone celular 3G ou 4G. Inclusive, atualmente já temos um sistema em que esses dados são enviados à nuvem. O cliente pode, então, apanhar esses dados e analisá-los remotamente. A vantagem dos cabos térmicos é que ele mede a temperatura, em princípio a cada 15 minutos, isso pode ser alterado, mas em princípio a cada 15 minutos, e aí você pode remotamente escolher o dado que te interessa, que é referente ao pico de temperatura. Ao passo que no outro método das sondas, você tem que ir à obra naquele instante, dentro daquela janela de tempo ideal, e isso pode não ser um horário muito conveniente. Bom, temos aqui a foto do equipamento, aqui o cabo, essa é a unidade eletrônica que fica presa à estaca. Isso transmite. É possível também ligar a unidade aqui na USB e você vê imediatamente a curva de temperatura, mas o mais comum é que esses dados sejam enviados via rádio a uma unidade remota e ali eles são estudados. Bom, então vamos falar sobre aquela questão da temperatura diminuindo aqui perto da cabeça e da ponta. Isso se dá apenas numa região de cerca de 1 diâmetro, na ponta e na cabeça, devido à dissipação do calor, como se mostra aqui. Então, em princípio, fica parecendo que o ensaio não pode ser usado para verificar a integridade no primeiro diâmetro, perto da cabeça, e o último diâmetro perto da ponta. Não é bem assim. Curva de atenuação da temperatura, ela segue uma função tangente hiperbólica que é possível reproduzir no programa. O programa consegue fazer esses cálculos. Para isso, ele só precisa de conhecer as assíntotas. E a assíntota na parte inferior é a temperatura média do solo. A partir de uma certa profundidade, o solo tende a uma temperatura constante, que é a função da temperatura média naquela região onde está sendo feito o ensaio. Então, é a questão de pedir ao Departamento de Meteorologia, que dê informe as temperaturas médias anuais em cada região. Temos aqui, por exemplo, dos Estados Unidos, as temperaturas, obviamente, em graus Fahrenheit, e digamos que o ensaio esteja sendo feito aqui, nessa região. Então, com isso, sabe-se qual é a temperatura assintótica, e o programa pode, então, fazer esse cálculo e corrigir essa curva, como eu vou mostrar logo em seguida. A assíntota aqui em cima, obviamente, é a temperatura ambiente. Então, temos aqui a curva não corrigida, tá? E após a correção aqui na parte superior e após a correção na parte inferior. Tá? É possível ver, então, por exemplo, essa estaca está aparentemente boa, sem problemas, alguma excentricidade da armadura, e aqui parece que tem um alargamento. Né? O sistema detecta alargamentos também, apesar de que, obviamente, o que nos preocupa mais são os estreitamentos. Eu expliquei que, se nós conseguíssemos determinar a inclinação da reta, se lembra que a curva de temperatura, essa distância
nas extremidades é bastante linear. Se nós conseguíssemos determinar essa inclinação, nós teríamos condições de calcular, inclusive, a espessura do recobrimento de concreto. Para determinar isso, um dos métodos seria colocar, por exemplo, um outro cabo térmico a uma distância conhecida do cabo principal, e com isso, conhecendo-se a diferença de temperatura entre aqui e aqui, e conhecendo-se a distância, é possível determinar, então, a variação, por exemplo, em centímetros por grau Celsius, digamos. Então, vamos pegar um exemplo, vamos supor que nós medimos a temperatura em um cabo, é essa temperatura, e no outro cabo a temperatura é mais baixa. Então, se a temperatura é mais baixa, esse lado está mais próximo ao solo, então, e se nós sabemos quantos graus por centímetro, nós podemos calcular, porque aqui que é a distância da armadura, prevista da armadura. E então a gente pode calcular o quanto isso diminuiu aqui e aumentou aqui, né? Muito bem. Vamos ver, por exemplo, o caso, esse exemplo. O programa pode traçar seções horizontais e verticais. Vamos ver o caso da seção vertical. Por exemplo, aqui vê-se que a temperatura é praticamente igual nos dois cabos, né? Então, significa que a distância do centro até este lado e do centro até este lado é igual. A armadura está centrada. Porém, se nós formos ver nós vemos que essa temperatura está mais baixa do que essa temperatura, ou seja, essa distância do centro é maior do que esse ponto está mais próximo do solo. Então, se fizermos o gráfico, essa distância é maior do que essa, ou seja, a armadura está descentrada. E, usando o método que eu expliquei antes, é possível determinar, então, o quanto sobrou de recobrimento aqui, para ver se isso ainda é suficiente. Baseado nessas seções verticais, o programa pode traçar ou fazer esse desenho em 3D, aqui um fusto enterrado com perda de recobrimento, é possível ver aqui a perda de recobrimento, e isso também é possível fazer uma imagem térmica em que as temperaturas são representadas por código de cores, né? Isso é basicamente superposição daquelas seções, como eu lhes mostrei. Bom, no caso de estacas hélice contínua, porque até agora só falamos em estacas escavadas, e, por exemplo, estaca hélice contínua, muito comum aí no Brasil, muito usada aí no Brasil, é possível fazer o ensaio utilizando uma barra central, instrumentada com os termopares. O cabo, então, liga essa unidade TEP. Essa é uma unidade mais antiga, a mais moderna eu mostrei no slide anterior, e com isso é possível, digamos, isso traça a curva de temperatura, que já é o perfil da estaca. No caso, quando tem vários tubos, nós tiramos a média de temperatura desses tubos para traçar o perfil da estaca, né? Bom, uma aplicação bem interessante dessa ideia é para estacas raiz, também muito usadas aí no Brasil. E as estacas raiz têm um problema que é difícil testá-las com o pitch, o método baseado em transmissão da onda, porque este método não é problemático quando você tem múltiplas variações de área de seção, como é o caso, em geral, das estacas raiz. O pitch ele detecta bem a primeira variação de área de seção, tanto para mais como para menos. A partir daí, as reflexões secundárias da onda tornam muito difíceis a interpretação. No caso do térmico, não há esse problema, ele é capaz de detectar várias variações, vai
vai basicamente desenhar o perfil da estaca. Então, em resumo, a análise térmica de integridade ela é normatizada pela STM D7949 e com vantagens. Avalia o concreto tanto fora como dentro da armadura, em profundidade quadrante. Na verdade, o PIT também avalia o concreto fora como dentro da armadura. Essa seria a vantagem em relação ao cross-hole. Né? Detecta em profundidade e quadrante, o que o PIT não é capaz de fazer, ou seja, determina se o dano está no norte, sul, leste, oeste. É capaz de avaliar o recobrimento de concreto em alinhamento da armadura, e isso eu diria que é exclusivo do ensaio térmico, nenhum outro é capaz de fazer isso. O ensaio é feito dentro de 24 horas após a concretagem. Na realidade, ele tem que ser feito, se passar disso, o ensaio já não pode mais ser feito. Isso acelera a construção. A grande desvantagem é que tem que ter os tubos ou os cabos térmicos colocados com antecedência para poder fazer o ensaio. Então, isso exige um planejamento prévio. E como eu mencionei naquela minha tabela, não é um ensaio tão rápido e tão barato quanto o PIT. Bem, agradeço então a atenção de vocês. Aí vai os meus e-mails. Se tiverem qualquer dúvida, qualquer questão, podem entrar em contato. O primeiro e-mail é o da PDI, eu ainda mantenho esse endereço, e o segundo é da minha empresa de consultoria. Muito obrigado.